O tema dessa palavra é o caminho da graça de Deus. E tem como texto base Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas antes eu gostaria de orar para que Deus trouxesse revelação para você e para mim. Porque o que nós queremos é o rema desta palavra. O que nós queremos é que Deus abençoe a sua vida e abençoe a minha. Que nós possamos fazer aquilo que é do Senhor e que você possa ser tremendamente abençoado, assim como eu também gostaria de ser tremendamente abençoado por esta palavra. Vamos fechar os nossos olhos por um instante para que o Senhor fale conosco. Senhor, nós te agradecemos. Dizemos que toda honra, toda glória, toda exaltação somente ao Senhor. Ao Senhor honra. Nós oramos no nome de Jesus. É a intenção nossa falar sobre a graça, sobre o caminho da graça de Deus. E vamos utilizar o nosso texto base, que está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui nós começamos esse versículo dizendo: pela graça sois salvos. Aí nós temos que fazer a introdução desta palavra. E na introdução nós queremos dizer como graça ou a graça, favor imerecido. Mas para nós dizer aquilo que é imerecido, nós temos que dizer aquilo que nós merecemos. E para isso nós vamos fazer uma ilustração, nós vamos dar um exemplo de alguém que trabalhou 30 dias e ao final desse mês ele foi lá e pegou o seu salário, porque a pessoa que o contratou o pagou, porque ele mereceu, ele trabalhou esse período de 30 dias. Ele esteve lá e por merecimento ele foi e recebeu aquilo que lhe era devido, porque ele trabalhou. Então nós sabemos aquilo que é merecimento. Por que então graça, favor e merecido? Então nós podemos pensar em alguém que ficou na sua casa, que não trabalhou, que não apareceu de forma nenhuma no seu trabalho. Esse alguém ficou em casa fazendo aquilo que lhe convinha, mas se passou 30 dias, ele não trabalhou dia nenhum e chegou lá no seu patrão e teve a cara de pau de dizer: vim buscar o meu salário. Olha! E esse senhor disse o seguinte, falou: olha, você não merece, você de forma nenhuma merece, porque você não veio aqui, você não trabalhou. Mas eu gostaria de dizer algo para você. Alguém trabalhou no seu lugar. Alguém fez o seu trabalho de forma perfeita. Alguém trabalhou muito melhor do que você. Aquilo que você poderia fazer foi feito e muito mais além. E por isso eu vou pagar o seu salário, porque é justo. É por justiça. A justiça foi feita. Esse homem não trabalhou, então esse homem de forma nenhuma merecia ter recebido o seu salário, mas ele recebeu. Então isso é graça imerecida. E nós podemos comparar o merecimento com a lei. Nós podemos comparar ainda aquilo que nós não merecemos como a graça. E é certo que tudo aquilo que nós falamos dentro de um contexto bíblico. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 4, dos versos 4 e 5, nós vamos ler para que você compreenda e entenda que esse estudo faz parte daquilo que está escrito. Não é simplesmente o que essa pessoa está dizendo, mas é aquilo que nós temos buscado, o rema, a revelação da parte de Deus. Vamos então ler Romanos capítulo 4, verso 4 e 5. Diz o seguinte:
Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E não é exatamente isso que nós falamos, que nós dissemos? Graça, favor e merecido. Então nós podemos ir ao item 2 dessa introdução. Nós gostamos de falar exemplos para que você possa compreender, para que você possa entender para onde estamos caminhando. E essa palavra é o caminho da graça de Deus. Uma mãe graciosa, ela ficou gestante, ela passou o período de gestação, ela teve o bebê, ela começou a amamentar esse bebê, ela começou a dar papinha para esse bebê começou a caminhar, esse bebê já começou a falar, começou a crescer. E quanto custou isso para o bebê? Não custou nada. Essa mãe é graciosa. Mas para a mãe custou. Mas para o bebê não custou nada. Então nós começamos a falar, começamos a caminhar, começamos a ter entendimento. Isso é graça. Quando eu ia na casa da minha mãe, quando eu chegava na hora do almoço, certamente minha mãe me convidava para almoçar. Quando eu chegava na hora da janta, minha mãe me convidava para jantar. E eu aceitava. Quanto isso me custava? Nada. Era graça. A minha mãe demonstrava o seu amor pela minha vida. Acontece então que todas as vezes que eu ia lá, a minha mãe me atendia com um sorriso no rosto. Ela me abraçava, ela me oferecia tudo o que ela tinha, ela me dava comida, ela me tratava ainda como se eu fosse o seu filhinho querido. E certamente eu o era. Assim eu me sentia como um filho querido junto com a minha mãe. E isso é graça, favor imerecido. Mas então nós podemos saber que a mãe e que o pai é gracioso. Deus é gracioso para com a sua vida. Deus é bom, Deus é pai, e Ele faz muito mais do que a nossa mãe pode fazer. Ele faz muito mais do que o nosso pai pode fazer. E isso é graça de Deus para com a nossa vida. Então a graça parte de Deus para com a minha vida. Então, no desenvolvimento dessa palavra, no item 1, a graça de Deus é a origem da salvação. Porque Deus foi gracioso para com a minha vida, foi gracioso para com a sua vida e enviou o seu Filho Jesus para fazer justiça, para então ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, no capítulo 1, viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na lei existia o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo era um sacrifício todos os dias. Eles eram dois, um no período da manhã e outro no crepúsculo. O sacerdote fazia esse sacrifício pelo pecado daquele povo que ali estava. E acontece que esse cordeiro tinha que ser um cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito. E ali está o cordeiro que João Batista viu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, Jesus, o Cristo. Então, Deus enviou o seu Filho para que pudesse pagar aquilo que eu deveria pagar, aquilo que a lei não conseguiu, Deus o fez através do seu Filho. E isso é graça para com a minha vida. E Ele fez isso por todas as pessoas. Então todos nós
recebemos graça de Deus. Mas então você diz, mas pastor, então todo mundo vai para o céu? Calma. Mas então nós vamos ao item 2 desta palavra. A fé é a aceitação pelo homem da graça de Deus. Nós sabemos a definição de fé, que está em Hebreus 11:1. Fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Mas aqui está um rema. Fé é a aceitação da graça, é a aceitação daquilo que Deus fez pela minha vida e daquilo que Deus fez pela sua. Então isso é fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha, então eu preciso aceitar aquilo que Deus fez pela minha vida. Isso é justiça e isso é fé. Então nós dizemos que a graça e a fé, elas caminham juntas, elas têm que andar juntas. Eu preciso de fé para aceitar a graça de Deus pela minha vida. E certamente Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque uma pessoa é rica que ele vai para o céu. Não é porque uma pessoa é pobre que ele vai para o céu. Mas ele vai, tem a salvação pela graça de Deus. Porque ele, mediante a fé, aceitou a graça de Deus. Então vamos ao terceiro ponto desta palavra, que é o caminho da graça. Porque eu tenho que dizer que a graça, ela não elimina a obediência à palavra de Deus. É graça, mas a graça tem um caminho. Se você for em Efésios capítulo 6, versículo 2, nós vamos ver o seguinte, vamos ler: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu tenho que dizer para você, assim como você ama a sua mãe, assim como a sua mãe é graciosa pela sua vida, certamente ela não iria gostar que você a desonrasse, que a desrespeitasse. Ela não iria gostar que você a tratasse mal, mas ela iria amar se você a obedecesse, se você a respeitasse. Então eu tenho que dizer para você, aqui está escrito: honra a teu pai, honra a tua mãe, para que te vá bem, para que você tenha vida longa sobre a terra, para que você tenha muitos dias de vida sobre a terra. Então eu quero dizer para você que a graça não elimina a obediência. Você entrou pela graça de Deus, você entrou pela salvação do Senhor, você entrou pelo Cristo, mas isso quer dizer para você que agora você vai entender que a graça, ela exalta, ela eleva a obediência. Você deve obedecer os seus pais, para que então você possa ter vida longa sobre a terra. Podemos entender que a graça não elimina o processo de santificação. E nós vamos ler um texto, porque nós gostamos de ler o texto para que haja embasamento naquilo que nós estamos falando. Isso é Bíblia, isso é rema, isso é o Senhor trazendo revelação através da sua palavra para a minha vida e para a sua vida. É por isso que nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós dizemos o seguinte:
a graça não elimina o processo de santificação, não elimina o processo de transformação. Tanto eu quanto você somos transformados. O processo de santificação acontece na minha vida. No momento que eu recebi a graça do Senhor, eu começo a compreender que a graça, o caminho da graça, ele eleva o processo de santificação. Porque então eu compreendo que eu preciso deixar as coisas do velho homem e avançar para aquele a qual foi gracioso para com a minha vida, aquele que é o Senhor. E vagarosamente eu deixo para trás aquilo que eram os meus vícios, aquilo que eram as coisas que eu fazia que não agradavam o Senhor, para então caminhar em sua direção. Fala, mas pastor, eu estou fazendo muitas coisas ainda que não agradam o Senhor. E agora? O que vai ser da minha vida? Eu quero dizer para você que o Senhor continua gracioso, que o Senhor enviou o seu Filho para poder ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais uma vez, você precisa se arrepender, você precisa confessar ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida e continuar o processo de santificação. Hoje é graça. Você não precisa mais matar nada. O Cordeiro, o único e último, é suficiente, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é gracioso. E mesmo que você não esteja fazendo algo nesse momento que agrada o Senhor, se você voltar para Ele, certamente Ele vai derramar novamente a justiça dele sobre a sua vida, porque o Cordeiro já foi morto, Ele é perfeito e é Ele que salva. A Ele honra, glória e toda exaltação. Então eu quero dizer para você que graça, ela eleva o processo de santificação. Deus, Ele deseja que o Filho dele, você, seja parecido com Ele, caminhando de glória em glória, transformando, deixando para trás tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Assim é sua mãe, assim é seu pai. Ele fica feliz quando você o agrada, quando você faz coisas que de fato são coisas boas. Existe bondade, existe alegria, existe paz, existe amor. Assim o seu pai fica feliz, assim a sua mãe fica feliz. Quando você agrada o seu pai terrestre, quando você agrada a sua mãe terrestre, com coisas boas, com bondade no seu coração, com amor pela vida deles, com paz, com alegria, então certamente o seu pai, a sua mãe fica feliz. O Senhor deseja a sua transformação, o Senhor deseja que você seja muito parecido com Ele, que você seja semelhante ao caráter do seu Filho Jesus Cristo. É isso que os pais desejam para os filhos. Então, nós podemos compreender ainda que a graça não elimina a lei da semeadura. Isso está lá em Gálatas capítulo 6, no verso 7 e no verso 8. Vamos ler Gálatas capítulo 6, verso 7 e verso 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então nós podemos dizer
que a graça não elimina a lei da semeadura. Normalmente essa lei da semeadura é utilizada para que as pessoas possam ofertar, mas acontece o seguinte, que não é sobre isso. Nem sempre, isso é um aspecto, isso é uma parte da semeadura. Mas acontece que aqui ele fala que de Deus não se zomba, que a lei da semeadura existe, porque aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então a graça não elimina a lei da semeadura. Você precisa semear boas coisas, você precisa continuar a semear boas coisas, porque a graça ela exalta, a graça ela levanta. Esse é o caminho da graça. O caminho da graça faz com que você, faz com que nós possamos entender, compreender que a lei da semeadura ela existe e ela continua, e a graça faz com que ela seja evidente. Então, certamente, meu irmão, você e eu, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Nós devemos ter os frutos do Espírito como nosso alvo: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, benignidade. Nós devemos ter o fruto domínio próprio, nós devemos ter o fruto humildade. E isso é o desejo de Deus para com a minha vida, é o desejo de Deus para com a sua vida, e a graça certamente evidencia isso. E você, certamente, que está compreendendo, que está entendendo essa palavra, eu quero dizer que esse é o caminho da graça. Deus é bom para com seus filhos, Ele quer melhorar você, Ele quer fazer com que você seja parecido com Ele, Ele quer fazer com que você tenha paz, alegria, amor. Eu sempre digo que a intenção nossa é ser feliz, e a felicidade está no Senhor. A felicidade está na doce presença do Senhor, e que você saiba que o Senhor te ama e quer fazer você muito melhor. Então nós vamos dizer ainda que a graça ela não elimina as boas obras. Vamos ler então Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então nós entendemos que a graça de Deus não elimina as boas obras. De forma nenhuma a graça de Deus elimina as boas obras. Mas a graça de Deus, ela exalta, ela levanta, é o caminho. As boas obras é o caminho. Quando nós lemos Mateus capítulo 25, que fala sobre o juízo final, fala sobre o julgamento, e nesse julgamento, o Senhor, Ele fala que Ele separa as suas ovelhas, e aquelas ovelhas, elas estão separadas, porque elas fizeram algo para o Senhor. E o que elas fizeram? Ele diz que Ele foi alimentado por elas, Ele diz que Ele foi vestido por elas, Ele diz que Ele foi visitado por elas quando estava preso. Ele diz que recebeu remédio quando estava doente. Aquelas pessoas que estavam naquele julgamento perguntam ao Senhor: quando fizemos isso?
E ele então diz: quando fizeste para um dos meus pequeninos, para quando fizeste para um dos meus pequeninos irmãos. Aí você percebe que as obras, elas são importantes. A fé é respaldada pelas obras. E certamente a graça é a origem. E quando nós acreditamos na origem da graça, nós chamamos de fé. Nós chamamos que mediante a fé nós somos salvos. Nós cremos, acreditamos no Senhor. E quando cremos, quando acreditamos, então nós fazemos boas obras. E certamente tanto seu pai quanto a sua mãe vai agradar muito de você quando você fizer boas obras. Eu só posso concluir essa palavra dizendo o seguinte: a maravilhosa graça de Deus salva. A maravilhosa graça de Deus transforma. A maravilhosa graça de Deus traz obediência. A maravilhosa graça de Deus, ela é resultado de boas obras. A maravilhosa graça de Deus pelos seus filhos faz com que eles façam boas obras. Eu quero dizer que eu quero orar pela sua vida, porque você que entendeu o que é graça de Deus, você está no caminho da graça. Você precisa estar sendo obediente. Você precisa estar caminhando o caminho da graça do Senhor. Você precisa eliminar algumas coisas da sua vida. E certamente eu quero orar por você, porque o Senhor é gracioso para com você. Simplesmente fecha os teus olhos e receba aquilo que o Senhor quer dar a você. Senhor, nós oramos, ó Pai, inicialmente te agradecendo, porque o Senhor é gracioso para com a minha vida, o Senhor é gracioso para com a vida daquela pessoa que está ouvindo, que o Espírito Santo do Senhor possa fazer a obra que é necessário na vida de cada um de nós. Nós só podemos te agradecer pela tua graça, que o Senhor possa receber todos os méritos, que o Senhor possa receber toda a exaltação, porque do Senhor é a graça. O Senhor é extremamente gracioso para com a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa ser gracioso para com a sua vida, no nome de Jesus.